E aí, galera, tudo bem? Bem-vindo ao podcast do Marco Mercado Fotografia. Pela segunda vez, a segunda parte do nosso podcast com Felipe Gonçalves, hipnoterapeuta clínico com especialização em neurociência e pós-graduação em psicologia positiva pela PUC. Possui uma formação avançada pela Omni Hypnosis Training Center, um dos maiores institutos de hipnoterapia do mundo, especialista em ajudar as pessoas a superarem depressão e ansiedade de forma natural por meio da hipnoterapia. Bem-vindo mais uma vez, Felipe. Obrigado pelo convite mais uma vez. Volume 2 aqui, né? Mais segunda parte. Na primeira, a gente já fez um bastante resumo, uma olhada em geral sobre a hipnoterapia. Temos ainda muitas perguntas a fazer. Para começar, Felipe, vamos fazer um resumo rápido do que é hipnoterapia e quais são os benefícios. Vamos lá. Então, Marco, continuação da primeira aqui, né? Para quem está assistindo a gente. Se você não viu, veja lá, volte e veja a primeira também. Mas a hipnoterapia é um tipo de terapia que não é melhor nem pior que as outras, é diferente. E a hipnoterapia é um tipo de terapia que faz uso da hipnose. Hipnose é um estado da mente. É um estado de foco, imaginação e concentração. E, via de regra, a gente às vezes não está nesse estado. A gente está sempre correndo para cá e para lá e a mente nunca está quieta. Então, a hipnose é um estado de, vamos chamar assim, de quietude mental. Ou um estado de foco, imaginação, concentração. Melhor dizendo, concentração numa ideia única. Então, isso é muito interessante falar. Então, pessoas estão meditando por muitos e muitos minutos. Aquilo é um estado de hipnose. Uma pessoa que está numa oração há muito tempo é um estado de hipnose. Esse é o estado de hipnose comum nosso. Então, estou na academia ouvindo a música que eu gosto, fazendo exercício. Estou em hipnose. Eu gosto de falar que eu estou treinando Muay Thai tem alguns 6 meses. E quando entra alguma música específica, parece que eu tenho mais força. É gozado isso, né? Cara, parece que eu tô... Aquela música do Rock Balboa, aquela música Inspira. É maluca aquilo lá, né? Então, isso é hipnose. Mas a chave, Marco, é usar isso de forma terapêutica. Então, a hipnoterapia, durante o processo, durante a terapia, a gente convida o cliente a entrar nesse estado. Né? Eu falo convida porque é um processo que acontece dentro do cliente. Né? Eu não faço nada por fora. Né? Não Você tem nada conduz, a ver. mas é o cliente que tem que fazer por si solo. Eu conduzo tal qual uma nutricionista, tal qual o GPS que fala vira à direita, vira à esquerda. Eu vou conduzindo, né? Dou sempre esse exemplo. Então, para quê? Para ajudar as pessoas com problemas emocionais. Muitos problemas emocionais. Né? Hoje em dia, mais do que nunca, a gente passou aí por uma fase de começo de 2020 conturbada, todo mundo em casa, exatamente. E as doenças mudaram, as questões mudaram. Então, a ansiedade cresceu, a depressão cresceu, inclusive o burnout, porque com essa história agora de home office não tem mais a divisão trabalho e casa. Tem um antes e um depois. Né? No home office agora tudo é trabalho. Né? Então você está na sala respondendo demanda no celular, no WhatsApp, você está no quarto fazendo isso, então as coisas bagunçaram bastante. E a hipnoterapia consegue auxiliar nisso, em todas essas questões emocionais, nas decorrências disso, como a gente falou no outro episódio, de novo, vê lá se você não assistiu no primeiro, nas decorrências disso, nas emoções, Marco, e nos hábitos. Né? E é tudo baseado nisso, em emoções e hábitos da mente, emoções e hábitos. E é muito bom cuidar dos dois. Né? Se não cuidar dos dois, não funciona. Então, é isso que a hipnoterapia se presta. Um breve resumo da outra sessão também que a gente fez aqui é substituir remédios? Não é por aí. Né? Eu não sou psiquiatra, eu não tenho como falar isso que vai fazer. Não, é cada um no seu quadrado. Cada terapia atua de um jeito diferente. Né? Então, tudo é ou pode ser necessário. Né? As pessoas chegam, vou ter que parar de tomar. Eu falei, cara, não sei, é crime se eu falar isso. E eu já vi algo, e quem está assistindo a gente fica esperto com isso, porque um cliente me ligou, mandou mensagem para minha equipe, e ele falou assim, você é o segundo hipnoterapeuta já que eu estou passando, porque eu passei com a primeira coisa, foi meio estranha. Ele me pediu para parar de tomar os remédios no dia da sessão, ou 2 dias antes, uma coisa assim. Com você também assim, eu falei, pode parar com isso. Parar com isso, eu digo, com a atitude de parar, né? Eu falei, parar de prestar ouvido a isso. Eu falei, não dê ouvidos a isso, pelo amor de Deus, não é assim. Não, porque ele falou para eu parar que senão a hipnose não ia funcionar. Então assim, não vou mencionar o nome dele aqui, mas não sabe nada de hipnose. Porque hipnose é um estado que a gente acessa de várias formas, né?
E então não é por aí, né? Vou parar de tal coisa e aí vai ter cura, tá? Então tem muita coisa nesse terreno aí que é complicado, né, Marco? Então a hipnoterapia é um caminho muito fabuloso de autoconhecimento e autodesenvolvimento. É um caminho muito bonito em que eu conduzo você para você se conhecer, para a gente olhar várias coisas. Cara, isso é fantástico, tal qual a psicanálise faz, Sim. ou a TCC faz, mas a hipnoterapia... Foi também abordado por Freud, né? Sim, na sua época. sim, perfeito. Só que a hipnoterapia, ela é diferente porque ela acessa as emoções. E aí que o bicho pega no português, claro. Porque muita gente tem muitas histórias para contar. Né? Se a gente for falar sobre raiva, por exemplo, eu adoro dar o exemplo da raiva. Ou, Felipe, eu tenho raiva disso, raiva de um familiar por isso, raiva de outro por isso, outro, raiva de um vizinho, por que aquele vizinho fez isso, isso, isso? Por que meu pai fez aquilo? Tem um motivo mais profundo para trás, né? Tem um monte de histórias. Sim. E as histórias são complexas. Agora, se a gente vai um passo para baixo, ou um passo anterior, que é aonde você sente essa raiva agora? Que é o que a psicossomática fala. Sim. Ou que a psicologia corporal fala. Ou qualquer que estude o corpo. Aonde você sente isso? Como é essa raiva? Aí a gente vai para o terreno do caótico. E é aí que eu trabalho lá. Então, aquela emoção da raiva e todas as emoções, elas são corpóreas. Né? A diferença, não sei se você conhece a diferença, o sentimento é a interpretação da emoção. A emoção é visceral. Visceral, vísceras. Eu tenho medo. É uma resposta física, né? Eu tenho medo. Onde está o medo? Está na boca do estômago. Eu tenho raiva. Parece que eu vou explodir. Meu rosto fica vermelho. Eu quero matar alguém. Então, quando a gente acessa isso, a gente está para baixo das histórias. Então, pegando o gancho de Freud, etc., não quero entrar nesse detalhe, mas a gente pode falar de consciente e subconsciente. Alguns chamam de inconsciente. Ou a gente pode falar de neurociência, de o neocórtex, o sistema cerebral pensante, que é essa parte aqui da frente do cérebro. De amígdala, essa aprendeu. E a de trás e quando a gente fala das emoções, a gente está falando da amígdala. E a amígdala, quando ela está acionada, é uma coisa muito doida. A gente falou desse livro agora há pouco, antes de começar, né? A gente está falando do livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. Não é jabá, não. É um livro muito legal para ler do Daniel Kahneman. E no livro ele fala desses dois sistemas, do sistema 1 e o sistema 2. Então tem o sistema rápido e o sistema devagar, e cada um tem a sua função. Mas a grande história, Marco, é essa aí. Quando a gente está com muita emoção, todas as emoções são boas. Ou melhor dizendo, todas as emoções têm a sua função. Um vendedor precisa ter raiva. Se ele não vende, tem que bater meta. Se ele não tiver um mínimo de raiva, ele não vai vender. A tristeza leva a gente à autorreflexão. Não é isso? O medo também tem a sua função de nos ensinar. Tá bom, então é melhor eu não atravessar no farol vermelho, senão eu vou ser atropelado. Então todas só têm a sua função, todas as emoções têm a sua função, inclusive as negativas. Proteção e sobrevivência, sempre. A questão é quando isso está disfuncional. E quando está disfuncional, a hipnoterapia vai ajudar. Então é algo muito, muito prático. A hipnoterapia é uma terapia muito breve. Então tem muitos nomes das terapias breves hoje em dia. E a hipnoterapia costuma pegar aquilo que está pegando fogo e apagar aquilo na hora, né? Então, não invalida as outras terapias, nada substitui nada, cada coisa tem a sua função. Eu sempre falo, quanto mais melhor, eu faço todas. Né? A gente se troca terapia, amigos e amigas. Já fiz constelação, já fiz hipnose, já fiz uma constelação na água, que é um negócio diferente, cara, um monte de coisa. Nossa. Né? Então, eu sou a favor de quanto mais melhor, né? Então, essa que é a ideia, um resumo Tudo geral. que pode aportar nas nossas vidas, bem-vindo, né? É isso aí. Outra coisa, Felipe, quando você fala de que hipnose é um tempo que a gente se dá para poder pensar e se concentrar, acho que é muito necessário atualmente, porque nós vivemos uma sociedade 24/7, onde o sono, inclusive, é quase um inimigo, né? Porque mientras você mais dorme, menos consome, menos trabalha, menos produtivo você é. E nós queremos ser como máquinas, só consumindo, absorvendo tudo e sendo efetivo em tudo, mas com nossa cabeça ferrando-se. Exato. Tem um problema aí. Tem um grande problema aí. O problema é a gente achar que quanto mais acordado eu ficar, quanto mais eu produzir sem parar, melhor resultado eu vou ter. Mentira. Super errado. A biologia fala o contrário. O corpo fala o contrário. O cérebro aprende no descanso.
Tem um livro muito bom, antigo, do Domênico De Masi, chama O Ócio Criativo. Muito legal esse livro. Ele morreu recentemente, O Ócio Criativo. E nesse livro ele fala sobre o poder do ócio. E hoje, se você vê em qualquer cultura, ou numa cultura empresarial, corporativa, ou de empreendedorismo, se você vê alguém falando assim, eu não estou fazendo nada, é esquisito. Falam assim, fulano é vagabundo, porque não está fazendo nada. Não é assim? Então, você vê em empresa, a pessoa sai da mesa dela. Bom, trabalhei no mundo corporativo um tempão. Eu já fui gestor de marketing, aí eu tive os muitos piripaques da vida. Saí e a hipnoterapia me ajudou pessoalmente e profissionalmente. Então, troquei de profissão. O cara sai da mesa dele para ir fumar. A empresa é assim, né? Sai pro fumódromo, vai para fumar. Ou sai lá, não sei o que lá, vai beliscar alguma coisa, papapá. Ou acende um cigarro em cima do outro. Eu não esqueço quando eu trabalhava em empresa que eu descia também. Só que eu ficava sentado de olhos fechados uns 3, 4 minutos. Meditando? Meditando, uma mini meditação. E aí o pessoal me julgava. Aí eu falo, peraí, não julgam o cara que está se matando, fumando, e estão me julgando eu que estou aqui porque só olhando para mim. Você estava desempenhando uma atividade sana. É. E isso choca a pessoa Exato. que sabe, tem consciência, que você que está fazendo algo que Exato. se autodestrui, né? Exato. Então, Marco, qual é a história aqui? Existe uma coisa técnica antiga também, de um método para estudar, chamado de método Pomodoro. O método consiste em você estudar ou ficar numa atividade por 15 a 20 minutos. Eu não lembro o tempo certinho, mas a base é essa. 15, 20 minutos focado naquilo. Focado é focado, sem celular, sem nada. Pô, vou ler esse livro. Vou tirar todas as distrações, vou ficar só com esse livro por 15 minutos. E depois separa 5. E o parar 5 literalmente parar e não fazer nada. Nada, eu digo, nem pensar no livro que você estava lendo ou na atividade que você estava fazendo. Então, 15 por 5, por 15, por 5, depois você tem descansos maiores. Então, só para a gente ir para essa questão que você falou do dormir e de como a sociedade está assim, não tem jeito. O cérebro consolida as memórias à noite. Quando eu faço hipnoterapia... E ele cansa e para de absorver informação. É isso. Simples. Quando você fala isso, também a gente falou em teoria da comunicação na faculdade, justamente é isso. Chega a 15 minutos, é bom descansar, porque já nos 20 minutos, o cérebro inconscientemente cansa. Por mais que a aula seja super interessante, a informação seja super interessante, tudo vocês vão ver que sempre uno mira para um lado, mira para o teto, mira para o chão, porque o cérebro pede. Consciente ou inconscientemente, ele vai precisar desse descanso. É isso. Então, essa é a ideia. E, Marco, por exemplo, eu amo a meditação. A meditação e a hipnose te proporcionam esse descanso. Proporcionam. Pessoal, não é substitui. Porque quem está olhando, então só vou meditar e vou ser mais rápido, vou parar de dormir. Esquece, desencana disso. Então, Marco, proporciona o quê? A gente tem que ter, a gente citou isso no primeiro programa, a gente tem que ter mais momentos de olhos fechados sem ser para dormir, né? Eu sou um cara ferrenho na meditação, tem períodos que eu dou uma diminuída, troco por respiração, por padrões respiratórios, mas eu amo a meditação. E a meditação está presente em todos os grandes executivos e empreendedores do mundo, né? Então, grandes descobertas foram feitas durante a meditação, por exemplo. O estado meditativo, o estado hipnótico, que é quase a mesma coisa. Então, quando a gente fala do Steve Jobs, ele conta que ele sonhou com o iPhone ou algo do tipo, ou foi meditação. E quando a gente olha um cientista, o sobrenome dele é Kekulé, ele descobriu o anel da cadeia benzênica, de carbono e companhia e tal, umas ligações. Eu não sou craque em física, em química, que física, que química, eu sou ruim nisso, em química, ele sonhou com uma cobra comendo o próprio rabo, que é um símbolo do Ouroboros, etc. e tal. Mas quando ele sonha com isso, ele fala, tá aqui o anel da cadeia benzênica, tá aqui. É assim que ele funciona. Então, muita coisa que vem em sonho, muita coisa que vem quando você não está forçando, trabalhando. Justamente estamos vendo a teoria em faculdade também, quando a gente fala de Platão e fala do eidos, ideia, ele fala que a ideia é perfeita. E ela já tem um conhecimento, que primeiro vem a ideia e daí vem a representação material, né? Então, a gente tem esse conhecimento e aí traz esse conhecimento e materializa, que no caso foi essas referências que você está mencionando. É isso aí. É assim que funciona.
né? Então, a grande lição, acho que a grande dica para as pessoas que estão assistindo a gente é isso. Se permitir esses momentos de ócio. De novo, momentos de ócio. Isso não quer dizer ficar o dia inteiro sem fazer nada, porque hoje Todo mundo na casa falando para o parceiro, a parceira, não, me falaram que eu preciso ficar em casa. Hoje tem os cortes lá de YouTube, o Felipe falou para não fazer nada. Não, não é. Você precisa, para estudar isso é muito válido. Para qualquer coisa é muito válido. Então você estuda, você faz o que você precisa fazer e você tem esses momentos de integração. Quando uma pessoa sai da minha sessão de hipnoterapia, eu peço para ela não pular aquela noite de sono. Bom, não se deve pular nenhuma. Mas aquela noite de sono, que às vezes eu falo assim, a pessoa fala, vou para uma balada hoje. Quando ela sai, aqui é uma coisa técnica para quem está assistindo a gente, mas quando você, dependendo da terapia, do que aconteceu na terapia, o teu cérebro está plástico. Isso é muito doido falar isso. Quem me assiste fala, cara, isso é metáfora. Não, isso é verdade, está plástico. Plástico, ele está alterável, vamos chamar assim, dá para você mexer nele. E dependendo do que aconteceu na terapia, principalmente se houve emoção, principalmente se houve ressignificação disso e companhia, o seu cérebro está instável. Porque você mexeu com esse cimento, né? E o ir dormir consolida as mexidas. O ir dormir faz isso, principalmente na noite da terapia, né? Então, eu acho muito importante esses períodos do nada, ou do ócio, ou da hipnose, ou da meditação, porque é isso que dá a tônica pra gente. Mais um livro para quem está assistindo a gente, se chama Milagre da Manhã, do Hal Elrod. Acho que eu tô... essa memória tá boa. É um livro capa amarela, e esse livro é fininho, Marco. Ele tem uns 120 páginas, 130, e ele é um guia para você ler capa a capa. Milagre da Manhã por quê? Ele fala que a tua primeira hora do dia tem que ser para você. Muito doido isso. Quando a gente está andando de avião, caem as máscaras e a aeromoça primeiro fala... Você salva você e depois auxilia a pessoa do lado. Ou primeiro em você, depois nas crianças. Porque não adianta você botar na criança primeiro, porque se acontecer um problema maior, a criança não vai ter energia e massa para te sustentar. Então, é o contrário. Então, primeiro em você. E esse livro é legal porque ele fala disso. Então, esse livro ele fala que a tua primeira hora do dia tem que ser para você, com esses momentos, entre aspas, de nada, porque não é nada. Momentos de leitura, de meditação, de autorreflexão, de escrita. Então, no livro ele coloca um acrônimo como SAVOR, Salvador em inglês. E aí o S, cada uma tem um significado, né? Affirmation, não vou lembrar todos agora, mas o Savor, ele fala que você salva a sua vida, então ele faz essa brincadeira toda hora, e eu sou um que faço isso todo dia. Eu e minha mulher, a gente acorda todo dia 10:50, e via de regra ou tem academia ou Muay Thai. Hoje foi meu dia de Muay Thai e o dela de academia. Quando a gente sai de lá, eu vou fazer minha meditação. Não temos filhos, mas quem está assistindo a gente tem filhos, não te impede de nada, isso é rotina. Todo mundo tem 24 horas, mas... Apenas se administrar bem, né? Conheço pessoas que têm muitos filhos e trabalham em empresa e tem outro negócio, etc, e mesmo assim consegue. Então tem uma galera que o clube das 5, acorda às 5 da manhã. Fazer não precisa ser tão cedo, eu já fui do clube das 5. Eu na pandemia eu fiz isso para não pirar. Na pandemia eu acordava às 5 horas da manhã todo dia. Eu fazia exercício no meu, tem um quintal em casa, eu lia, eu faço isso todo dia. Eu não vou pirar. Eu preciso manter minha sanidade, né? Então, é muito importante para quem está vendo a gente fazer esse tipo de coisa. No anterior episódio, a gente se centrou muito no passado, em uma das ramos da hipnoterapia, que era a regressão. Mas vamos falar da hipnoterapia para o presente nosso. Legal. E para o nosso futuro. Vamos lá. A mesma explicação, Marco, do cérebro para dormir. O nosso cérebro é plástico. E o nosso cérebro é assim, ele é alterado por experiências. Não vou entrar em detalhe como é que é esse tipo, tá? Mas eu vou explicar o que isso quer dizer. Fizeram um estudo com motoristas de Uber, ou de táxi, acho que foi táxi, que é mais antigo esse estudo. Motoristas de táxi de Londres e de Nova York.
E andar em Nova York é fácil. Parece um tabuleiro de xadrez. Você tem eixo X e Y, certo? Sim. Londres é uma zona, tal qual São Paulo. Rua para cima e para baixo, ruas e avenidas, é um formigueiro para você andar. Uma área do cérebro se chama hipocampo. É a área do cérebro espacial. Ela faz várias coisas, mas entre elas ela cuida da memória espacial. Então, se você me perguntar depois, se alguém me perguntar onde você estava à tarde, eu estava gravando lá com o Marco, estava fazendo podcast, o estúdio assim, eu estava, né, vou saber recapitular. Quando eles estudam o cérebro desses dois motoristas, olha isso. A prova que os motoristas têm que passar para fazer em Londres, para você ganhar a carteira, ou a licença de taxista, você tem que memorizar, se eu não me engano, 95% das ruas. E você tem que fazer o trajeto sem errar. E o mais curto, ok? Né? Já sei que eu não posso dirigir em Londres. Tá. Então, eu falo, eu tenho uma questão geográfica, não sei o que rola. Já fiz ressonância, não estou brincando, não tenho nada, mas eu tenho uma questão geográfica que é muito séria. No passado era menos, hoje eu estou me achando mais que no passado, mas tá tudo bem. Mas em Londres é assim. Em Nova York, você então precisa usar menos essa capacidade, ok? É mais fácil. Onde você mora? Eu moro na Quinta com a 32. Quinta Avenida com a 32ª Rua. Bom, agora eu estou na Quinta Avenida com a 20. Para lá é menor, para lá é maior. Tá para lá. É fácil, né? É batalha naval, né? Aquele joguinho, né? Resumo da ópera. O hipocampo do cérebro dos motoristas de Londres era diferente do hipocampo do cérebro dos motoristas de Nova York. Por conta do uso. Então ele era mais ativado, mais acionado, mais treinado do que o outro. O que isso quer dizer para a gente da hipnoterapia no presente e tudo? Tudo está centrado, Marco, no hábito. Os nossos hábitos começam por alguma razão, que a gente falou lá atrás, no primeiro episódio. Uma razão emocional, pode ser, não é regra, ou uma razão emocional do passado. Isso vira mecanismo de proteção, vira mecanismo de defesa, e isso fica habituado. E a gente entra nessa hipnose do hábito também. Isso é muito doido. Se eu pedir para quem está assistindo a gente cruzar o braço e cruzar do outro jeito, é estranho. Já pensou nisso? Ou amarrar o sapato. Você sempre amarra de um jeito, tenta amarrar do outro. Mas também porque o nosso cérebro é repetitivo, né? É repetitivo. E tudo que seja diferente já requer maior esforço para ele. Isso. Eu não esqueço um dia, quem está me assistindo fala, pô, Felipe, você com essa idade aconteceu isso? Pois é, Marco. O que rolou? Acho que eu não falei isso na primeira vez. Sobre escovar os dentes? Falei? Não, né? Não. Não, legal. Ontem eu já passei dos 40 e beleza. Vou lá no dentista, ela olhou para mim e ela falou, você não tem cárie, mas está um pouco sujo. Você tem, sei lá, placa, não sei o que lá, e vamos tirar, vamos resolver. Tirou, daqui 3 meses você volta pra gente ver como é que tá. Melhora essa escovação. Eu melhorei. Quem tá me olhando fala, deixa eu ver como é que tá o dente dele agora. Se tem alguma coisa no dente dele. Escovei o dente, tá? Antes de vir pra cá. Primeiríssimo plano, por favor, dos dentes. E aí, a dentista falou, pô, continua ruim. Não ruim, continua com um pouco de sujeira. Não é visível, mas eu sou dentista, eu tiro isso com o meu bisturi, com os equipamentos. Qual o problema da história? O escovar o dente sempre do mesmo jeito estava automatizado para mim. Há mais de 40 anos fazendo a mesma coisa. O que eu fiz? Adivinha? Eu comecei a escovar o dente com a mão esquerda. Eu aprendi do zero a escovar os dentes. Aí eu corrigi o movimento. Então eu sei como o cérebro funciona. Eu sei que a gente é baseado em hábito. Eu sei que a gente quer correr. Mas ela já me deu umas dicas. Ela falou, Felipe, o momento da higienização vai durar uns 7 minutos. Ou mais. Né? Via de regra é enxaguante, língua, fio antes, escova o dente, se bobear fio depois para tirar o excedente. E tudo mais, né? Então, eu troquei de mão para fazer isso. E funcionou. Então, isso é interessante, essa questão. Então, está tudo centrado no hábito. E se a gente entender como isso funciona, fica legal a coisa. Quando você vai olhar artes marciais, tem um livro do espadachim chamado Musashi,
Ele fala que você só vira um mestre de artes marciais quando você faz 10 mil vezes o mesmo golpe. Uau. 10 mil vezes. Perfeccionado. Você sabe bem o que é isso. Você vai para academia, hoje você não pensa mais em como vai um supino. Antes, no começo você media um palmo de cada lado, faz assim, tal, segura, hoje vai. Mas se alguém falar para você, troca a pegada, né? Porque tem gente que pega o supino com a barra aqui, não é isso? E tem gente que pega aqui. Mas se eu pedir para você trocar, você fala, cara, não vai rolar, não vou levantar a mesma coisa que eu levantava. Né? Então tá tudo baseado no hábito. E a gente precisa cuidar muito disso. Por quê? Porque um hábito ruim puxa outro hábito ruim, não sei se for pensar nisso. Como um hábito bom puxa outro hábito bom. Hábito bom, pô, vou na academia, mas eu vou aproveitar e vou voltar de lá a pé. E junto com a galera lá, todo mundo come saudável. Você vê, as coisas vão se aglutinando. E o contrário é verdadeiro, né? Eu adoro o contrário, né? Você tem vícios? Não, só fumo e bebo quando jogo. Você já ouviu essa? Então, assim, e uma coisa puxa a outra. E também, às vezes, uno reemplaça também. Ah, deixei de fumar, mas agora me dediquei ao jogo. Isso, Entendeu? então Às vezes assim... uno reemplaça os vícios, né? Tem que tomar muito cuidado por isso, e é isso. O cafezinho puxa o cigarro, né? Mas quanto de cafezinho? Porque tem uma quantia de café que você pode tomar. O cafezinho é uns 4 copos. E puxa 1, 2, 3, 4, 5 cigarros, depois eu pegar outro café. Entendeu? Então, a gente precisa vigiar muito isso. E como eu falei, hábito ruim puxa hábito ruim. Eles vêm em comboio, os hábitos. E tudo está relacionado. Então, por exemplo, a pessoa me fala, tem insônia. Mas como é que está o teu uso de redes sociais? Ah, tá gigante. E por que você usa tanta rede social? Porque eu tenho preguiça de ir na academia. Com o streaming, já acabou a vida. Não, né? mas entende? Eu não vou na academia. E eu fico nas redes sociais. E junto com isso eu jogo. E jogo de aposta. No celular. Olha o balaio que isso tá. Né? Então, a hipnoterapia ajuda muito a acalmar a mente e entender o padrão. Porque se a gente não entende o padrão, não funciona. Então, eu nunca deixo, né, nunca deixo sozinho, Marco, a hipnoterapia. Eu ponho a hipnoterapia e a neurociência junto. Então, por exemplo, quando a pessoa fala assim, cara, eu vou parar de fumar. Você vai me fazer parar de fumar? Eu sempre respondo, eu não. Eu vou ajudar você a você parar. Ou... Todas as terapias, em realidade, só o terapeuta é alguém que guia você, que conduz você. Isso. Mas toda a luta é interna e individual. É isso aí, né? é isso aí. Então, por exemplo, a gente está com uma mesa maravilhosa com seis cookies aqui. Vocês estão vendo ou não? Aqui, ó, tá na nossa frente. Fico na vontade de comer. Tá aqui, Tem um cheiro gostoso, tem galera. 6 aqui, ó. Quem tá vendo a gente fala, eu quero agora. Não, só olha só, tá bom? Então, assim, tem um monte aqui e tal. Então, às vezes a pessoa fala assim, eu tenho um vício de comer cookies, eu vou comer esses 6. Eu quero parar. Aí vem minha crítica, não tem jeito. Aí tenho colegas de profissão, hipnoterapeutas, como falam hoje, lugar de fala, então posso falar que é sobre a minha classe de terapias, né? E aí alguns colegas falam, não, vai lá, descobre a origem, descobre a causa disso e o cara nunca mais vai comer cookie. Mentira. Mentira. Descobrir a origem pode ajudar. Mas, Marco, eu preciso trocar isso por outra coisa. Faz sentido? Sim. Porque origem, legal, descobrimos, mas isso aqui está ativo hoje por quê? Vamos supor que seja uma mesa aqui do ambiente corporativo. E eu vou comer os cookies toda hora que começa uma reunião que eu não gosto. Eu vou comer os cookies toda hora que o meu chefe vai fazer avaliação de desempenho. Eu fico por último, sei lá, eu saio para comer os cookies. Estou exagerando, mas a grande mágica que a gente tem que fazer é descobrir o que tem. Quais são os motivadores, né? Que levam você a cometer esse vício. Os motivadores, Marco, literalmente trocar. Eu preciso trocar. Porque a pessoa, se eu falar assim, por que você vai comer esses 6 cookies? Ah, isso aqui vai me dar paz. Você não vai, mas tudo bem. Vai me dar paz. Legal. Feito de paz. O ingrediente, uma colher de paz. Mas eu falo assim, ó. Então, quer dizer assim, eu estou no estado interior de guerra, eu estou no estado interior agitado, ansioso, eu faço algo, que é comer os cookies, e eu tenho paz. Beleza? Esse é o modelo. Então, eu tenho um problema, eu tenho uma questão, eu como os cookies e eu alcanço a paz. Problema, solução. Problema, recurso. Eu posso trocar o caminho.
eu posso atingir a paz de outros jeitos. Não só com o cookie. Essa que é a chave. Então, quando a gente fala da hipnoterapia ou da hipnose, quando você faz a hipnoterapia, isso em clínica, né? Ou quando eu ensino auto-hipnose para o meu cliente, ele consegue aquietar a mente e sair desse turbilhão de o que eu vou comer, do que vai rolar. Responder sobre o futuro. Posso continuar aqui do futuro? Ou você, Pode. você falou só do presente, né? Bem rapidinho do futuro. Eu perguntei também do futuro. Do futuro, eu que... Do futuro, Marco, é muito legal para falar sobre atleta. Né? Então, Ayrton Senna, um cara nota 1000, que fazia isso, ele fazia auto-hipnose, eu não falava que era auto-hipnose, mas era. Quando a gente vê... Aliás, esse ano é ano de Olimpíada, né? É ano par, é Olimpíada, ano par. É, ano par. Amo a academia, mas no esporte eu sou péssimo. Não, Olimpíada. E quem está assistindo, a gente pode assistir antes da preparação e ver como é que é isso. Então, a gente vê vários atletas que antes de fazer os exercícios, eles ficam meio que olhando para o nada, para o vazio. Ele está ensaiando o que vai acontecer no futuro. E quando você fala de futuro, é muito maluco isso. E acontece comigo, quem está assistindo a gente deve acontecer também, deve acontecer com você. Você acorda atrasado, e aí o despertador não funcionou, se ela acabou a bateria do telefone, e aí tava a janela aberta, bateu um frio danado em casa, você fala, meu Deus, só comigo. E você bate o dedo na quina da cama, não acontece? Fala, meu Deus, comigo. E quando você vai ligar o chuveiro, sei lá, a água tá gelada por algum motivo, você fala, ixi, eu sou azarado. E teu dia vira uma M3 pontinhos. Não estou falando palavrão aqui. Certo? Teu dia vira, você pode completar a frase, você que está me assistindo. O poder da atração, né? A gente já acorda com mala frequência já tudo. Né? Na verdade, eu nem ia entrar nesse mérito, claro que tudo isso existe, mas é como se você estivesse programando o teu cérebro em tempo real. Com frases do tipo, eu sou um lixo, eu sou desastrado, sempre acontece comigo. Olha essas palavras, que pesado. Sempre acontece comigo. Eu sou incompetente. Eu sou incapaz. Então, e o teu cérebro vai te entregar o quê? Mais desses resultados. Ou seja, a gente faz auto-hipnose sem saber. Quem está assistindo a gente também faz auto-hipnose sem saber. Para que serve, Marco, a auto-hipnose? Ou quando a gente fala de hipnoterapia, de futuro, etc. Muita gente em procura tem depressão. A depressão é excesso de passado e falta de futuro. Né? A depressão é excesso de passado e falta de futuro. A ansiedade é muito futuro. Eu preocupado com o futuro. Então, via de regra, um problema está no passado e via de regra está no futuro. Então, as pessoas que eu atendo que são depressivas, eu pergunto assim, aonde você se imagina daqui uma semana? Ela fala, não sei. Eu não tenho energia para sair de casa. Ou uma pergunta, onde você se imagina daqui um ano? Cara, eu não tenho a mínima ideia. Ela não se sente com sentido de vida, ela não se sente com propósito. Ela não se sente com futuro. O passado não está resolvido. Exato, né? Exato. Então, o proporcionar o futuro é muito legal. E emendando o que é do programa 1, o meu método abraça os três. Necessariamente. Né? É uma tríade, né? De ressignificar o passado. O meu método, né? Porque os outros fazem outras coisas. Eles andam em conjunto. Não adianta fazer só passado. Quem vive de passado é museu, só passado. Resolveu as raízes. Tá bom, mas tem mais coisa para resolver. Não adianta eu trocar só os hábitos. Não vou comer isso aqui, mas... Como é que você se imagina no futuro? No futuro eu me imagino comendo. Então... Ou não adianta só proporcionar o futuro. Tem técnicas e tem cursos. Eu já fiz vários. Então, os cursos que vêm os gringos para cá e enchem estádio, não sei quantas mil pessoas, e grita, vai, você pode. Aí você vira pro lado, abraça a coleguinha do lado, eu te amo, tá todo mundo bem. Passa 2 dias, Marco, acaba o gás, cara. Acabou o gás. Por quê? Porque não é só futuro. São as 3 coisas. Então, o cérebro, ele não sabe distinguir o que é real e o que é imaginário. Mencionei isso, acho que no primeiro programa. Então, um experimento que fizeram... Agora eu vou me esquecer o nome do neurocientista. Ivan Esquerdo, talvez. Mas tudo bem. Peço desculpa. O sobrenome é Esquerdo com Z, em espanhol. Acho que é isso. Tá tudo bem. E no livro, ele faz um experimento com um violinista. Porque ele quer ver onde que a música, quando a pessoa toca uma música, que áreas do cérebro são recrutadas. E está lá tudo ligado aos equipamentos. E ele vê que áreas são recrutadas durante aquela música. Eu vou resumir a experiência, eu vou ser simplista. Quando ele pede para o violinista descansar... Ele continua trabalhando. O aparelho continua ligado, continua ativo.
Ele fala, mas você não está tocando a música, deixa eu ver se não está desajustado aí. É porque o cérebro não consegue distinguir o real do imaginário. E por essa capacidade de não conseguir distinguir, que muitos problemas acontecem. O cérebro não sabe o que é real e o que é imaginado. O cérebro não sabe o que é passado, presente e futuro. Para o cérebro é tudo um grande presente. Não é? Então, eu estou assistindo, comecei a ver uma série nova. Porque cara, você, inclusive, pensando no passado, faz isso trabalhar o teu cérebro em tempo real, né? Porque ele está recuperando memórias. Se você vai pensar no futuro, ele continua trabalhando. Então, é um trabalho atual, né? Um trabalho bem presente a nível fisiológico. Então, os traumas podem estar no presente. Eu falo sempre, Marco, que é como um conceito de buffer de computador. Ou memória de trabalho, vamos falar da neurociência. Fica sempre algo no fundo. Entende? Algo fica sempre no fundo. Aquela história do barulho da geladeira, não sei se você parou pra pensar nisso. Fala assim, não tá em silêncio aqui? Tá. Quando você começa a prestar atenção... Eu tô pensando agora, Felipe. Havia um meme no Instagram que falava, já passou carnaval, mas agora que eu vou lá dormir, aparece ainda macetando. É isso. O cérebro continua macetando. É isso. Então, assim, essa da geladeira é muito boa. Você fala assim, cara, aqui tá em silêncio. Em alguns segundos você pode me falar, tá. Mas tem barulho de gente conversando na outra sala, tem barulho do ar. Então, a nossa mente fica assim, nesse buffer. E se tem trauma, é pior. Então, a mente fica lá. E agora o que aconteceu? Isso parece com o passado. E agora o que eu faço com relação a isso? E fica rodando. E você não consegue programar o futuro. Então, o lance de programar o futuro é muito legal. E para academia isso é uma maravilha, por exemplo. Para performance. Ou para negócios, para alta performance nos negócios. Ou qualquer tipo de alta performance. Por quê? Você precisa ensaiar a mente. Então, por exemplo, isso vale para um supino. Tenta fazer, depois você me conta como é que é. É sério. Você põe uma carga que você põe sempre. Ok? E muda legal? O agarre. Põe uma carga que você põe sempre. Faz. Acabou de fazer? Descansa, dá teu tempo de descanso, os segundos, você vai dar descanso. Fecha os olhos. E de olhos fechados, imagina você colocando mais. E imagina você fazendo e se sentindo muito feliz de ter feito. A emoção é a chave. Beleza? Depois você me conta como é que foi. Eu vou e quem tá assistindo mesmo. também. Cuidado quem tá assistindo, não tô te recomendando carga nenhuma, você faz a carga que você acha que é boa pra você. Vou fazer com o meu personal atrás pra poder me ajudar no caso que eu... Marco, eu conheço, treina há bastante tempo, etc. Então tome cuidado com isso, tem que ficar de olho, não tô falando pra você aumentar loucamente isso, não é isso, mas a tua mente consegue visualizar as coisas. Então o simples fato de você parar alguns segundos e imaginar você fazendo com mais... E aquilo funciona bem e você acaba feliz e satisfeito. Essa é a chave. Então, não é só visualizar. É visualizar e sentir. Algo que você me fez pensar, que às vezes um não acorda e acontece algo e já programamos nosso cérebro a se comportar de uma maneira, também eu acho que ajuda, tem muito a ver com nossa autoestima. Às vezes, no meu caso, tem vezes eu acho que com várias pessoas, a gente acorda e acorda se sentindo lindo, maravilhoso. Uhum. Aí você anda pela rua e vê que o pessoal tá te olhando, e aí você trabalha melhor, faz as coisas melhores. E tem dias que o cabelo tá horrível, que você tá feio, que você tá... nenhuma roupa serve. Uhum. E assim você, com essa baixa autoestima, se mantém durante todo o dia. Isso. Eu também vi uma parte que você ensina no teu podcast a fazer uma auto-hipnose. Uhum. Para ajudar, para mudar esse pensamento. Falar, eu tô acordando assim, vou me dar um tempo para mudar isso? Vamos lá. Excelente pergunta. Deixa eu formular uma resposta boa. Vamos lá. Vou emendar isso com os hábitos, tá? Eu gosto dos rituais matinais por isso. Eu gosto sempre de abrir meu dia com coisas para mim por isso. Eu gosto de atividade física. Tem uma barriga aqui, ninguém tá vendo da cerveja, mas tá tudo bem. Acabei de fazer uns exames e que tá tudo bem, dá pra dar uma mexida em algumas coisas, tá tudo bem. Dá pra comer algumas cookies. Dá pra melhorar um pouquinho mais, mas tudo bem. Tô rápido no Muay Thai, tá indo bem. Né? Então, eu gosto desses exercícios matinais por isso. Então, tem coisas que você pode fazer de nível psicológico e fisiológico, e se você fizer as duas, melhor.
Então a respiração ajuda muito. A fisiologia pura, a respiração. E tem umas coisas mais complexas. Então, por exemplo, banho gelado. Eu tomo banho gelado quase todo dia. Ou banho de contraste. Então, contraste é banho, água quente ou água fria. Só que sempre termina na fria. Você tem que terminar com a fria e sair. Tem muito estudo também sobre isso. Então, ou gelado, ou nível 2. Você pode comprar um barril e encher de gelo. Então, tudo isso tem um propósito fisiológico. terapias que tratam disso, né? Então, assim, tem um propósito muito fisiológico. E isso liga o fisiológico ao psicológico. O fisiológico, porque isso dispara no seu organismo muitos neurotransmissores, entre aspas, do prazer, vamos chamar assim. E o psicológico, puxa, estou enfrentando esse desafio. Então, esse já é um ponto muito interessante na autoestima. 1-0 para mim. Né? Então, essa questão é muito forte por isso. Então, eu gosto muito do exercício físico por isso, para você fazer isso de manhã. E junto com isso, a auto-hipnose ajuda a quebrar os estados mentais. Então, a auto-hipnose, literalmente, qual que é a diferença para quem está assistindo a gente? Meditação e auto-hipnose. Meditação é um processo interior de médio e longo prazo. Então, para que eu medito? Pelo mesmo princípio que eu escovo meus dentes. Ou pelo mesmo princípio que eu vou na academia. Eu vou sempre na academia para manter bem. Então, eu medito para ter essa paz interior. A auto-hipnose, Marco, é o que você falou aqui, é algo de curtíssimo prazo. Então, a auto-hipnose vai te proporcionar algo de curto prazo. Então, por exemplo, eu sei que eu vou ter naquele dia uma palestra, só que eu acordei mal. Como mudar isso? Então, no meu método é assim, eu sempre vejo as 3 coisas. É o que eu estou sentindo. Qual o nome disso? E é bom dar o nome. E, via de regra, tem coisas ruins aí, mas tá tudo bem. Porque o mindfulness, a atenção plena, você dá o nome ao que está sentindo e tá tudo bem. Você identificar o que está lá. 2, você mudar os hábitos, mudar a fisiologia. Como é que você muda a fisiologia? Então, já que é para autoestima que a gente está falando, isso aqui é diferente disso aqui. Né? Nem para não sair de quadro, mas eu poder botar uma mão embaixo da perna e ficar assim. Linguagem corporal, né? Tem muito a ver com a relação com o que a gente está sentindo. Se a gente muda a postura, se a gente faz exercícios que seja do banho gelado e afins, corrida, qualquer coisa que valha. E junto com isso, imagina o futuro diferente, muda a autoestima. Eu acho que eu mencionei, não lembro, no primeiro programa, a Amy Cuddy, falei dela não, né? Não lembra? Tá. Um livro chama Poder da Presença. Ela é uma escritora americana, ela fez um TED, que é aquelas palestras muito boas, em que ela estuda a relação de mente e corpo. E ela falou um negócio genial, achei isso brutal, assim. Ela, não fala que descobriu, claro que não, mas ela faz de posturas de poder. Então ela fala... lembrei, eu mencionei um pouco no outro isso aqui. Mencionei um pouquinho no final do nosso outro encontro. A postura... Você mencionou uma paciente tua, isso. que após de haver solucionado e encontrado o problema, ela virou tipo uma superwoman, uma Mulher Maravilha, e foi lá se impor presentemente no trabalho dela. Então, essa escritora, ela fala disso consciente. Então, a mão aqui, né? Mulher Maravilha, super-homem, etc. O chefe com a mão aqui atrás, o policial com a mão atrás das costas. Então, via de regra, são posturas grandes e abertas. E essa autora descobriu que ela fez 2 grupos, né? Como tudo na ciência, estudar o que quer para você poder validar ou não. Um grupo não fizeram nada com eles, outro grupo fizeram testes sanguíneos e salivares antes e depois. Ficar nessas posturas de poder por 2 minutos aumentou a testosterona do corpo. Olha isso. Todo mundo vai passar em casa, não precisa esteroides, apenas você mantém. Mas ela descobriu isso, ela falou que você tem um pico, e está lá no livro dela, o volume, como é que funciona, mas isso já muda o jogo. Então, o leve levantar de queixo, o estufar aqui, você ficar isso por 2, 3 minutos. Então, tudo isso pode ajudar no futuro. A gente falou de presente e de futuro no sentido de eu me preparar. Então, é todo um conjunto. E mais uma para acrescentar que é muito boa, quem está vendo a gente aqui. Tem aquele palestrante americano, Tony Robbins. Ele é um filantropo, ele ajuda muita gente. Ele tem cursos de autodesenvolvimento. Via de regra, ele vem para o Brasil, lota estádio e tal. E ele é um cara que faz tudo isso trabalhar ao nosso favor. Já que você falou de autoestima, de novo, respondendo a tua pergunta,
antes de ele subir no palco, e Marco, ele já deu, cara, trocentas palestras para milhares de pessoas. Tá careca de fazer isso já. E no filme dele ele fala também de banho gelado, se chama I'm Not Your Guru, em inglês, eu não sou seu guru, tá na plataforma de streaming. E ele, antes de entrar na palestra, lá na coxia, atrás das cortinas, ele tem um mini trampolim, cara. Nossa, que lindo! E ele fica pulando, ele fica pulando naquele troço, ele dá 100 pulos ali, cara. Pra quê? Aí vem a tua pergunta, poderia vir, pra quê? Porque ele sabe que o que está acontecendo com ele quimicamente dentro do corpo está num processo especial. Mas como ele conhece o nosso corpo, qualquer outra pessoa distrai poderia... o corpo dessa maneira? Não é nem isso, não. A gente mencionou o mecanismo de luta e fuga no outro encontro, mas ele está indo para uma palestra. E o corpo e a mente estão preparando ele para alguma coisa. O coração acelera por uma grande razão. Mãos e pés precisam de energia. O corpo fica diferente e fica cheio de emoção e tal, porque ele precisa disso no palco, né? Mas para o corpo é tudo meio animalesco, é tudo meio instintivo. Bateu, correr, embora não seja. Então, olha que loucura que eu vou te falar agora. O mesmo frio na barriga de um primeiro encontro é o mesmo frio da barriga de uma palestra. É o mesmo frio da barriga de ganhar na Mega Sena. É o mesmo frio na barriga se a família toda morre. É o mesmo. Corporalmente é igual. Nossa interpretação do negócio que muda. A gente chama de interocepção, o nome bonitinho. Então, o que ele faz, o Tony Robbins, é fazer essa química trabalhar a favor dele. Então, se o coração está acelerado, está acontecendo isso, o corpo está cheio de glicose. O que é glicose? É energia. Como queima energia com exercício físico. Pulando, ou corda aeróbico para acelerar o coração. Então ele faz tudo isso junto com os pulos que ele está dando. Ele está imaginando a palestra, está imaginando quebrando tudo, entre aspas, arrebentando. E quando ele entra para a palestra, ele já é um gigante. Ele tem gigantismo de verdade, ele tem 2,15 metros, eu acho. E como faz para não ficar suado? Então. Mas eu digo, né, ele faz a alquimia disso a favor dele. Então ele consegue trabalhar isso e quem está assistindo a gente pode fazer uma coisa. Falando de hábitos, e reiteradamente você falou de meditação. Legal. É preciso, é fundamental fazer meditação para ter um bom resultado na hipnose? Vamos lá. São coisas diferentes e exigem habilidades diferentes. É o que eu digo assim, conceitualmente. A meditação, você está treinando o tipo que eu faço, que é da atenção plena, você está treinando um músculo. O músculo da atenção. Então, hoje em dia tem N problemas, não vou mencionar isso, mas muita gente com déficit de atenção, etc. E os estudos dizem que apenas 3% daquela população tem aquele tipo de problema, que é o TDAH. Mas, de novo, não sou médico para diagnosticar ninguém. Mas tem estudos que falam que com organização, com agenda, com meditação, você consegue resolver muitos problemas. Então, a meditação é mais difícil, na minha opinião, é mais difícil de fazer que a auto-hipnose. Porque a meditação você precisa todo dia fazer aquilo. Tua constância tem que ser maior, tua disciplina tem que ser maior. Por isso que eu não faço. E você vai fazendo. Eu aprendi a meditar, depois você pega esse corte e você mostra para ele. Eu aprendi a meditar por uma pessoa que você conhece bastante. Eu aprendi a meditar por causa do Bernardo. E ele me indicou uns locais de meditar. E o local que eu mais gostei de meditar é aqui pertinho da Paulista. Fica na Augusta. É um centro de meditação budista. Não sou budista, turma, não é isso. Mas quando você chega lá... A calma reina. Não é nem isso, não. Isso foi há 20 anos atrás, sei lá quanto tempo. Senta lá no chão, fecha os olhos e são 45 minutos. E vai a forceps o negócio. E depois eu desconstruí isso, como é que eu posso ensinar as pessoas a meditarem de um jeito não tão secular. Que é bom aclarar, porque algo que hay que aclarar, como você falou, a meditação é questão de perseverança e costume. Isso. Não vamos pensar de que na primeira você vai conseguir 45 minutos de meditação, porque eu não consigo nem 10. Assim. Exato. Então, assim, só para desconstruir isso, só para a gente não ficar nessa... Desconstruir um pouco isso, então, meditação é isso, é muito hábito, é muito treino, tal qual na academia por bastante tempo. Eu aprendi num método super tradicional,
Mas a meditação, que hoje tem prova, já tem muita prova clínica, científica há muito tempo, muitos papers, muitos estudos, ela foi ocidentalizada 2 vezes. Teve um primeiro médico, que ocidentalizou, e depois um segundo, agora um psicólogo que fez também. Né? Então, o primeiro chama John Kabat-Zinn e o segundo Mark Williams. Esse Mark Williams criou uma meditação de 7 minutos. É quase um miojo, tá vendo? Um pouquinho mais que miojo. Eu posso fazer meditação. Mas o número mágico é 7 minutos. Se você conseguir cravar 8 minutos todo dia, você tá bem. Você já altera teu cérebro. É sério. Eles chamam de 7+, 7+, né? Então, 7 minutos você já consegue. Então, a meditação tem esse propósito. A auto-hipnose é mais rápida. Não que eu não possa fazer auto-hipnose todo dia. Então, vamos supor, eu sei que eu vou ter uma palestra, que eu vou dar uma palestra aqui de 2 meses. Eu posso fazer auto-hipnose todo dia, imaginando a minha performance naquela palestra. Imaginando que vai dar tudo certo. Imaginando que eu vou conseguir. Né? Ambos são estados interiores, mas os objetivos são diferentes. Como se a meditação, como eu falei, é um objetivo a médio ou longo prazo e a auto-hipnose a curto prazo. Essa é a grande resposta. A hipnoterapia, qualquer pessoa é hábil para fazer. Legal. Tem algo, pode prejudicar algum outro tratamento, alguma pessoa que tem alguma diagnóstico psiquiátrico, está tomando algum remédio. Em caso de crianças, se precisa um acompanhamento adulto. Vamos resumir umas 3 perguntas. Vamos lá. Boa. A hipnoterapia pode ser para todo mundo, mas talvez nem todo mundo seja para hipnoterapia. Explico. Eu falo que a hipnoterapia eu tenho que falar para que ela serve e para que ela não serve. Eu não vou oferecer um tipo de tratamento assim para uma pessoa que está tendo surto psicótico. Seria insanidade minha. A gente falou isso antes de o programa começar sobre essa história. Isso, eu vou resolver outra coisa. Não. Precisa, às vezes, apagar o fogo daquilo que está acontecendo. Precisa resolver sintoma, precisa tomar remédio, precisa ir para um hospital ver o que está rolando. Então, esses casos em que a pessoa está em surto, casos em que a pessoa tem transtorno de personalidade, esquizofrênicos, a gente não recomenda a hipnoterapia. Ou grávidas, que já estão de 6º mês, 7º, 8º mês. Por que a gente não recomenda? Eu digo até mesmo para a questão da grávida. Direta com a criança, relembrar coisas talvez possa prejudicar, né? É isso, mas mais do que isso, viver emoção positiva muito pesada no momento que ela teria que estar relaxada não é muito ok. Né? Então, pode ser para todo mundo, com esses casos em especial. E eu falo sem sombra de dúvida para ninguém. Mas Felipe, você não falou que ia curar? Não, cada um no seu quadrado. Tem coisas que tem outras terapias para fazer. Né, para resolver. Então, por isso que eu tenho parcerias. Tenho parcerias com médicos, tenho parcerias com terapeutas, a gente troca, indica o paciente. E quando você fala de criança, sim, é recomendado para criança. Eu não faço, mas quem está assistindo a gente aqui, que tem filhos, etc., é muito legal porque a criança já está em hipnose. Uma sessão de hipnose de adulto, hoje uma sessão minha dura umas 3 horas ou mais. Eu não mando no tempo. Eu reservo umas 5 horas e vamos ver o que dá. Eu já fiz sessões de 6 horas. Já. A pessoa levantava, ia no banheiro, voltava, a gente continuava a sessão, já fiz. É bom ter essa informação, porque já a pessoa que já vai predisposta a investir um tempo para ser mesmo, né? E respondendo a tua pergunta, criança, sim, dá para fazer hipnose com criança a partir dos seus 6, 7 anos, em que a cognição já está bem desenvolvida, ou mais ou menos desenvolvida. Em que você consegue dar instrução para ela. Não vai fazer com bebê, não dá para fazer. Então, mas a boa notícia é que uma sessão de criança é mais curta que de adulto. Uma sessão de criança dura meia hora, 40 minutos. Porque também a criança não pode ficar muito tempo quieta, né? É isso. Só para contar para quem está vendo a gente aqui, tem uma professora minha de Nova York, de hipnoterapia. E vou tentar lembrar como é que é a história. A história é mais ou menos assim. Ela tinha uma mesa, ela atende crianças também, ela tem uma mesa, e essa mesa está cheia de pedras. Pedras que ela coleciona, quartos, etc. e tal. Quando a criança, ela conta de um caso que o pai a trouxe até a sala, pediu para ela entrar na sala. Ela perguntou para a criança, dessas pedras, qual que brilha mais? A criança falou, aquela está brilhando muito. Mas como brilha? Não, o raio de luz que vem para os meus olhos, e não tinha nada disso. A criança já estava em hipnose.
Olha que singelo que é. Mas tem olha uma bem... maior facilidade, né? Tem menos ruído, eu acho. Menos ruído. Olha para aquela pedra, como é que tá? Aquela pedra, você sabe que aquela pedra da Mulher Maravilha, já construiu o caminho, já foi. Entendeu? Então é mais fácil. Eu não faço porque eu sempre recomendo para quem for fazer alguém especialista em criança. Você não vai fazer regressão com uma criança de 7 anos. Você não vai usar esses métodos que eu uso com uma criança de 7 anos. Então é um método todo lúdico. É com desenho, com imaginar balões, etc. e tal. É muito bacana, mas funciona para criança também. Na prática, como se faz a hipnoterapia em uma sessão? Como se começa? Ah, legal. Vamos lá. É um processo em que, Marco, eu divido em várias etapas, mas vou ser bem breve. A pessoa que me contata, ela vai por meio do meu site, ela fala com a gente faz uma conversa prévia com ela vem para o que eu chamo de pré-terapia, uma sessão de pré-terapia. Essa sessão de pré-terapia, eu, Felipe, faço online. Se a pessoa quiser presencial, a gente pode ir, mas não tem problema. Por quê? Porque hipnose é foco, imaginação e concentração, então funciona online também. Essa sessão serve para eu entender a pessoa, para eu compreender o que ela precisa, para eu tirar os medos dela, para explicar o que está acontecendo, porque é muito libertador saber. Dúvidas. Tirar dúvidas. Tirar o verdadeiro e as especulações que todo mundo tem sobre a hipnose, né? E nessa sessão eu quebro muita crença. Crenças do tipo, eu sou quebrado, eu não consigo, eu não posso, eu vou morrer assim, não tem cura, não tem jeito. E quando a pessoa sai dessa sessão, ela sai melhor. Só que nessa sessão de pré-terapia, eu já faço hipnose com a pessoa. Então, mostro para ela como é que é esse estado, para a gente já começar a soltar algo. E no final dessa sessão, eu entrego para a pessoa o desenho de um tratamento futuro. Como eu te falei, eu amo todas as terapias, mas na hipnoterapia, eu faço um tratamento que tem fim. Tem um fim programado. Então, tem começo, meio e fim. Nem vou falar sobre dinheiro, não é essa ideia, mas quanto custa, etc., não sei. Preciso conhecer a pessoa para traçar isso. Então, a pré-terapia fixa as bases do processo, mostra como acontece, tira todas as dúvidas. E a hipnoterapia, depois disso, a pessoa pode escolher continuar no online, atendendo gente do mundo todo. Hoje, eu vou atender às 8 da noite aqui do Brasil, uma pessoa que mora fora. Então, 8 da noite. Então, meu dia é sempre uma zona. Então, e o tratamento, então, Marco, depois que a gente fixou essas bases, a pessoa vai aprender um pouco do que a gente falou nesses 2 podcasts, nesses 2 episódios, porque saber é poder, a gente chama de psicoeducação, o nome feio disso, mas é psicoeducação. E a sessão em si, a gente vai fazer essas 3 coisas. A gente vai atrás das raízes, das causas, a gente vai olhar os hábitos, a gente vai programar o futuro e tudo isso com base em ciência. Tudo isso baseado em ciência, mas é uma sessão. Se assemelha com as outras, sentado, sempre. Ninguém sai do corpo, ninguém conta os segredos, não anda por aí. Que eu tinha medo no começo, falava. Então, sentado sempre, e quando eu faço online, a pessoa fala, posso ficar deitado? Eu falo, não. Mas por quê? Eu falo que na pior das hipóteses, você vai dormir. Eu não vou deixar você dormir, tem vários métodos para não te deixar dormir. Mas, na pior das hipóteses, você dormir, porque a pessoa não está acostumada com aquele estado em que não tem tanto pensamento na cabeça. A pessoa não está acostumada com aquele estado tão leve. E, de repente, isso vai indo e a pessoa pode dormir. Então, a hipnose ninguém fica preso. O que eu falo do dormir, então é sempre sentado, né? Então, esse é o processo da hipnoterapia. A gente vai atrás disso. Das origens, das raízes, dos padrões, das crenças, o que tem de bagagem emocional aí. Então, vai sempre nas emoções, sempre. E a regressão que a gente falou da outra encontro é um método. E com tudo isso a gente vai construindo um novo futuro. É assim. Quando você fala de atendimento online, tem alguma diferença com a presencial? Se eu decido fazer hipnose online, preciso de proporcionar um espaço que garantisse que vai ser efetivo? Legal. Boa pergunta. Tem um conceito de Freud de abreação. A abreação vem de reação anormal, mas não tem nada de anormal. Uma abreação, às vezes você está conversando com um amigo num bar, o amigo te perguntando um problema, você começa a chorar no meio do bar. Aquele problema é como se ele furasse uma parede e aquela barragem estoura. Aquele conteúdo emocional vem. E
as pessoas falam, pô, mas se está no online, como é que trata a abreação? Eu respondo como eu trataria no presencial. Fica tranquilo, respira, vai passar. Igual eu tô vendo um filme. Claro, comparando bem de longe, tá? Que quem vai me assistir, meu Deus, tá comparando. É um estado emocional interior dentro de você, de foco, imaginação e concentração. Eu sou chorão, adoro cachorro, assisti Marley e eu 3 vezes, eu chorei nas 3. Eu sou chorão E eu de também. pensar, eu choro na 4ª. Ou um filme chamado Inteligência Artificial, que o menino, que é um extraterrestre, chorei um monte também. Tô lá chorando. É um conteúdo meu. Então, assim, ninguém vai arrancar roupa, etc. Não sei o que lá. E, de novo, respeitados o que eu falei. Não vou atender quem está em surto, né? Não vou atender uma pessoa que tem como questões assim. Não é essa a ideia. E eu sempre digo isso. Mas o online e o presencial funcionam igual por quê? Porque eu quero isso. Eu quero que a pessoa se emocione. E se emociona não necessariamente é chorar. Então, tem métodos que a pessoa às vezes fica lá, mas ficar ali não quer dizer, de novo, rasgar no teto e levantar. Não. Né? Alguns métodos, Marco, fazem isso e deixam a pessoa nessa. Eu acho muita judiação da pessoa, acho muita... não gosto. Tem alguns métodos que você induz esse estado, a pessoa entra nessa emoção, cara, ela fica lá horas, lá chorando, sei lá o quê, meio que para ressignificar sozinho. Eu não gosto desse método. Então, quando a pessoa acessou aquilo, a gente vai e resolve, né? Então, já aconteceu comigo no online de cair a conexão. Várias vezes. Mas, para quem está vendo a gente, hipnose é baseada em sugestão. Eu vou te falar o que é simples. Se eu falar para a pessoa isso, e você está aqui comigo, e se a conexão cair, puxa vida, você vai ficar de um jeito que você, para sair disso, é super difícil. Não, é sugestão. A minha sugestão é muito simples. Pô, Felipe, como assim? Se você está em dúvida, venha fazer terapia comigo, você vai entender o que é isso. A minha sugestão é, se a conexão cair, se você ficar sem me ouvir por 10 segundos ou mais, e caso você esteja de olhos fechados, se você ficar sem me ouvir por 10 segundos ou mais, os olhos se abrem, a gente reconecta e a gente retoma e tá tudo bem. Que legal. Essa é a sugestão. Você já dá uma saída prevendo o que pode acontecer. Já estou prevendo. Já coloquei isso dentro de um quadro específico. Presencialmente tem outras coisas que podem acontecer, são diferentes dessas. Não, presencialmente a gente faz o que a gente menciona de hipnose de entretenimento. Eu não gosto de aliar a hipnose com entretenimento, mas às vezes eu estou num bar, no restaurante e falo, Felipe, como é que faz hipnose? Aí a gente faz o exercício que eu fiz com você outro dia nos bastidores, os dedos colaram, tá? Eu faço isso. Mas nesse tipo de hipnose, que às vezes você faz de pé com as pessoas, eu preciso dar uma sugestão para a pessoa. Porque quando a pessoa não está acostumada nesse estado de olhos fechados sem dormir, a gente só fecha os olhos para dormir, ela não está acostumada com isso. Ela não está acostumada com essa paz, com essa calmaria. Então, às vezes, a hipnose num contexto de entretenimento, de novo, eu evito fazer isso, ou eu faço coisas de bom tom. Bom tom é o quê? Você está com alguma dor agora? Ou você vai fazer alguma coisa, mas você precisa de algum gás para amanhã, então eu vou te dar uma sugestão disso. Mas, às vezes, você precisa dar comando. Se a pessoa está de pé, nesse contexto rápido de impromptu que a gente chama, o primeiro comando é, o que quer que aconteça, você ficar com os pés colados no chão e você ficar sempre equilibrado. Porque se eu não dou essa sugestão, e se eu faço qualquer coisa de hipnose rápida com a pessoa, tem coisas do tipo durma ou puxa o braço, e a pessoa cai igual um saco de batata no chão de verdade. Eu já vi isso acontecer. Então, são sempre instruções de segurança, né, Marco? Então, no presencial é assim, no online é assim também. Comigo aconteceu direto de cair conexão e mais coisas bizarras. Parece que a pessoa não quer fazer, cai, e não sei o que, ela cai o 4G, cai o Wi-Fi. Já aconteceu. Mecanismo de defesa. Né? E eles se extrapolam, eles vão até pela não sei como, aí pelas ondas, vai saber. Mas mecanismo de defesa, por que não? E já aconteceu, mas não invalida o processo. Então eu estou com essa sugestão inicial. Né? Claro, e respondendo a tua outra pergunta, se todo mundo pode fazer, todo mundo pode, mas a pessoa precisa querer fazer. Então, eu já dispensei paciente. Outro dia abriu a câmera, ele estava lá fumando um vapor e comendo um pedaço de pizza, pegou mais outro e estava assim. É concentração, né? Nossa concentração, impossível concentrar assim. Então, eu sempre digo para a pessoa... Me liga quando, de verdade, tenha vontade de fazer o nosso. Como é que é?
me liga quando você tem a olha lá. verdade e vontade de fazer É o isso, nosso. é isso. Então, o que eu falo para a pessoa é, fica no ambiente tranquilo, É. garante que ninguém vai entrar nessas 2, 3 horas, sei lá o quê, bota um fone de ouvido, né? A conexão tem que estar boa, ok? Computador, notebook, você escolhe, caso seja no online. Caso seja no presencial, minha sala já tem acústica, boa. E venha também com o tempo já predestinado para não ficar pensando em coisas que tem que fazer e que consiga se desligar do Isso. que você tem externamente. Né? E mais do que qualquer estado, Marco, muito legal falar para quem está assistindo a gente a hipnose antiga, vamos falar de século XVIII, XIX, a hipnose antiga era baseada em estados profundos de transe. Então te aprofunda e fico te dando sugestão. Que seja, a gente falou de cigarro agora há pouco. Você é um não tabagista e você permanece um não tabagista todos os dias da sua vida. Você é um não tabagista e você permanece um... Acorda, se chama de sujeito, acorda-se o sujeito. E a gente torce para a sugestão ter entrado. Era essa hipnose antiga. A hipnose mais nova, não, antiga não, mas é ótima, mas a evolução disso é a coisa mais cognitiva. A regressão está aí para isso, para reconfigurar a memória. Né? Então, eu não preciso que você esteja num estado tão profundo. Eu preciso que o seu querer seja grande. Então, quando a gente fala algum tipo de hipnoterapia cognitiva, vários nomes modernos falam disso, Ivan Kirsch, tem vários nomes. A hipnoterapia cognitiva é o quê? O querer é maior. Você quer? Quero. Beleza. Isso é maior do que o nível de transe. Tem gente que eu atendo, e às vezes mostro como essa hipnose de entretenimento, e a gente tem os sinais do transe. E os sinais do transe são curiosos. Toda a máscara facial cai. Nossa. A expressão cai. Tem fibrilação nos olhos, nas pálpebras. Tem às vezes que tem o globo ocular vira para cima. A esclera fica toda aparecendo, a parte branca. Tem catalepsia dos braços. Então tem fenômenos hipnóticos muito curiosos. E não é porque essa pessoa tem esses fenômenos que o processo de hipnoterapia vai acontecer. Então, para resumir, para acontecer o processo, a pessoa precisa de um grande eu quero. Eu cansei desta vida como ela está. Não cansei, agora já era. Não, cansei dessa vida como ela está, eu quero mudar de vida, quero transformar de vida, quero ter outros hábitos, quero mudar. Eu sempre digo que as pessoas me procuram, Marco, me falam uma coisa. E todos os meus pacientes têm esse perfil. Felipe, eu já tentei de tudo e eu não sei mais o que fazer. O que eu tenho que fazer agora? Essa pergunta é muito chave. Essa pergunta é muito boa. Felipe, o que eu preciso fazer agora? Eu falo para a pessoa, você vai seguir as instruções? Vou, então vamos fazer. E funciona, que é uma beleza. Então, é o querer que é mandatório. Felipe, para culminar, qual é a tua mensagem para todas as pessoas que estão aí no caminho, na dúvida de fazer hipnoterapia e convida eles a te chamar e te procurar? Legal. Qual que é a ideia, né, Marco? Aquela frase do Einstein, né? Insanidade é querer resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas. Já ouviu essa história? A fórmula da insanidade, Einstein. Insanidade é querer resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas. Isso me emenda com uma piada que um rapaz queria ganhar na Mega Sena e falava com Deus que nunca ganhava. Ó Senhor, ó Deus, eu nunca ganho na Mega Sena. Ó Deus, por que não ganho na Mega Sena? Um belo dia as nuvens se abrem e Deus fala para ele, ok, meu filho, mas primeiro você precisa jogar. Nem jogar ele estava. Ele não estava nem jogando. Então, não adianta você... Claro, eu falei, amo todas as terapias, todos os métodos, mas não adianta você ficar sempre fazendo a mesma coisa e querer ter resultados diferentes. Eu quero ser grande, mas eu não quero malhar. Eu quero ter um estado de paz, mas eu não quero meditar. Eu quero fazer escolhas saudáveis, mas eu estou comendo um monte de hambúrguer. Então, para mudar, tem que mudar, né? Uma coisa meio estranha, né? Um paradoxo. Para mudar, tem que mudar. Então, o meu convite a você que está assistindo a gente, se dê essa chance da hipnoterapia, do autoconhecimento, de tudo que você me ouviu falar aqui com o Marco, eu falo em sessão. Tudo isso e mais um pouco. Eu abro meu WhatsApp para todos os pacientes para a gente conversar. E quanto mais conversa, melhor, né? Quanto mais a gente conversa, então, é muito legal se permitir a isso, se dar essa chance. É muito legal, e eu vi que o Marco colocou no Instagram dele, eu gostei, uma frase que eu falei sobre o Manual da Mente, eu vi essa frase hoje que você colocou lá, você se permitir conhecer a tua mente, você se permitir ter acesso a esse manual. Porque, cara, a gente tem esse baita computador, a gente não usa ele para nada. Só usa pro errado, só usa pro ruim,
só para sobrevivência, que a gente falou muito disso, e não é sobre sobrevivência, é sobre criação. É sobre criar oportunidades, né? Então, se der essa chance, posso deixar meu contato para as pessoas? Pode, claro. O meu WhatsApp meu Instagram primeiro. Vou falar o WhatsApp. O Instagram é Felipe Gonzalez Oficial. Gonzalez com Z no meio e no final. Felipe Gonzalez Oficial. Meu YouTube também. Eu tô no Spotify. Você vai me achar no Spotify, que tem um podcast chamado Hipnoterapeuta Conhecimento. Você me acha pelo meu nome. O WhatsApp para falar com a minha equipe é 914682090. 011 914682090. Fala que você veio pelo podcast do Marco. Fala que você assistiu. Fala que você quer fazer a pré-terapia, que eu expliquei agora há pouco. E vai ser muito bacana, porque vai ser um belo caminho de autoconhecimento. Não tem escapatória. Como é que falam hoje na internet? Não tem o botão de desver, né? Fala, puxa, eu vi. Agora eu queria desver isso. O autoconhecimento não tem o desver. Quando você vai abrindo, você vai para horizontes maiores. Às vezes você fala, não, é um degrau. Não, você fala, não, é um... Eu parei aqui, é um muro. O cérebro começa a enxergar de outra maneira e já não volta para trás. Às vezes você acha que é um muro, não é um muro, é mais um degrau. E você andou mais um degrau. E você acha que é um muro e é mais um degrau. É um muro e é mais um degrau. E a gente vai subindo junto em todos esses degraus aí. E é isso. Muito obrigado, Felipe, pela tua presença, teu conhecimento. Obrigado. Foi bastante instrutivo. E eu estou muito curioso também. Vou marcar uma pré-terapia contigo. Vamos nessa. Obrigado, Marco. Obrigado pelo convite. Então, galera, curta, compartilhe, ative o sininho do YouTube para receber as notificações e se inscreva no canal do YouTube. Um beijo. Bom, galera linda, a gente tem uma surpresa agora. A gente vai fazer uma hipnoterapia aqui de 7, 8 minutos. Isso. Então, para vocês, para presente de vocês, para vocês também terem uma ideia de como que se realiza essa terapia. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Então, esse é um exercício de auto-hipnose que eu ensino para os pacientes de hipnoterapia. Então, a gente vai fazer uma auto-hipnose aqui muito rápida. Ninguém vai sair do corpo, ninguém vai contar os segredos, nada. Tudo vai ser muito tranquilo, muito feliz e muito positivo. Vai ser muito rápido. E você pode assistir esse vídeo várias vezes se você quiser fazer isso de novo. Pensa num objetivo que você quer na tua vida. Você pensa também, Marco, não precisa contar para ninguém. Pensa no seu objetivo. Talvez seu objetivo, puxa, eu quero ter mais, quero estar mais poderoso ou poderosa, eu quero me sentir melhor. Ou o objetivo é, eu quero sentir uma força interior, beleza? Nada, não vamos mexer com trauma, nada a ver com isso, tá bom? Como é que é um objetivo, né? Pô, vou dar uma palestra, mas eu quero imaginar que eu estou bem. Ou eu quero imaginar que eu estou mais simpático, mais simpática, tá bom? Então, o Marco vai fazer, vocês vão fazer junto comigo. Então, é bem simples. Coloca as mãos em cima das pernas. Eu estou fazendo com o Marco, mas você imagina que eu estou fazendo com você. Mantém os olhos fechados. 10, abre os olhos. Fecha os olhos, mantém fechado, descansando o corpo todo. 9, abre os olhos. Fecha os olhos. Quanto mais fundo você vai, melhor você fica. 8, abre os olhos. Fecha os olhos, aprofundando o corpo. 7, abre os olhos. Fecha os olhos, corpo pesado, com um pano molhado. 6, abre os olhos. Fecha os olhos. 5, abre os olhos. Fecha os olhos, deixando ir. 4, abre os olhos. Fecha os olhos, bem relaxado. 3, abre os olhos. Fecha os olhos, indo bem profundo. 2, abre os olhos. Fecha. 1, abre os olhos. Fecha, mantém fechados. Mantém os olhos fechados, lembrando que quero que você fique sempre nessa posição, sentado, com os braços apoiados nas pernas, pés bem fixos no chão, tal qual o Marco está aqui na minha frente agora. Sempre nessa posição. E de olhos fechados, com a mente mais aquietada, e você imagina aqui na sua frente tem uma tela de cinema, você está sentado na poltrona olhando para a tela. Nessa tela você vê a sua nova versão. A sua nova versão livre, leve e liberta de problemas. Sua nova versão livre, leve e liberta daqui 1 hora, daqui 1 dia. Sua nova versão daqui 1 semana, daqui 1 mês, 3 meses, 6 meses, 1 ano. Olha com a maior quantia de detalhes que você pode ver essa nova versão nessa tela na sua frente. Olha essa versão e você está assistindo essa versão porque essa versão é uma versão heróica sua. É uma versão que faz, que acontece. Daqui 1 dia, daqui 1 semana, 1 mês, 3 meses, 6 meses, 1 ano, 5 anos, 10 anos. Olha essa nova versão agora. Veja como essa versão é livre, leve, liberta, feliz, alegre,
presente para tudo que tem que estar presente. Olha essa versão com a maior riqueza de detalhes que você pode ver. Esse filme vai acabando aos poucos, eu volto ele para o começo, ó. Zup. Eu pauso ele na cena inicial. E você que estava naquela poltrona de cinema, você sai flutuando, entra na primeira cena, pisa lá dentro. Vive em primeira pessoa, mantém os olhos fechados sempre. Vive em primeira pessoa, como é essa nova versão agora. Sinta no teu peito como é a tua versão agora. Sinta nas suas mãos, nos seus braços, essa versão livre, leve, liberta. Livre, leve, liberta. Sinta como é isso agora, com a maior riqueza de detalhes que você pode imaginar. Sinta como é viver em primeira pessoa essa versão daqui 1 hora, daqui 1 semana, daqui 3 meses, daqui 6 meses, daqui 1 ano. E junto com isso, você sentindo tudo isso, começa a tocar no fundo da sua mente a música que você gosta muito. Começa a tocar no fundo da sua mente a música que te deixa muito bem. Você vai colocando um sorriso no rosto e se sentindo cada vez melhor. Cada vez melhor. Sinta como é isso, pinte como é isso, pinta como você quiser essa versão heróica, livre, leve e liberta. Eu faço uma contagem de 1 a 10, você volta por aqui para agora, sentindo muito bem. 1, cada vez melhor. 2, livre, leve. 3, de todos aqueles problemas. 4, sentindo o coração radiante. 5, a respiração tranquila. 6, porque você pode, você consegue. 7, a música ainda está tocando e você se sente muito bem. 8, se sentindo extraordinariamente incrível. 9, mexendo as mãos, mexendo os pés, sentindo o ambiente à sua volta. E 10, abrindo os olhos, no aqui e no agora. Olha só, 4 minutos e 53, rapidinho, hein? A auto-hipnose meditativa aqui. Como é que foi, Marco? Gostou? Gostei muito. Interessante porque no começo você começa a ficar mais relaxado, com a respiração mais relaxada. Quando você me falava para me projetar no futuro, eu já estava vendo diferentes etapas de mim, praticamente até planejando como chegaria para esse futuro mais longe. E muitas quando eu me projetava a curto prazo, eu falava, gente, não te falta mais que querer para você chegar lá. Né? Então, porque acho que todos nós temos uma fortaleza, todos nós somos fortes, todos nós enfrentamos problemas na nossa vida e hemos conseguido superar. Mas o acontecer dos dias faz que você, às vezes, esqueça essa fortaleza que você tem. Então, quando você me voltou, me falou para voltar ao meu presente, aí já, inclusive, eu falei, bom, aí está você, né? É isso. Então, é muito isso obrigado, foi incrível. Obrigado, pessoal. Valeu.